Faltando menos de 2 meses para a posse de Lula, o futuro governo corre contra o tempo para aprovar o orçamento do ano que vem. O principal objetivo é cumprir as promessas de campanha, entre elas, Bolsa Família de R$ 600 e o reajuste real do salário mínimo. Sem uma definição do tamanho do gasto fora do teto, o mercado reagiu às falas de Lula sobre a licença para gastar. E os petistas que prometiam o texto da PEC da transição ainda nesta semana tiveram que adiar tudo. A nova previsão é semana que vem e isso só depois do feriado. Daqui a pouco a gente vai detalhar essa medida e essas notícias lá de Brasília. Enquanto isso, as equipes de transição do Conselho Político e também da Economia fizeram hoje suas primeiras reuniões. Um dos principais temas foi exatamente a PEC da transição. Vamos então direto para a capital federal, conversar com a repórter Tainá Farfan, que está acompanhando lá no Centro Cultural Banco do Brasil, especialmente esse encontro do Conselho Político. Tainá, boa noite. Oi, Márcio. Excelente noite de sexta-feira para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. Pois é, hoje foi o último dia dessa primeira semana de mão na massa, realmente, dessa equipe de transição aqui no CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil, que funciona como uma espécie de gabinete para essa equipe de transição. E a gente acompanhou hoje também essa primeira reunião do Conselho Político dessa equipe de transição. Conselho que é composto pelos 14 partidos que fazem parte da coligação de apoio a Lula, além de aliados. E faltou na fotografia aí dessa primeira reunião a presença do MDB, já que Renan Calheiros e Jader Barbalho estão viajando, mas a gente viu reparou na presença de Elisiane Gama do Cidadania. Cidadania que a gente lembra tem uma federação com o PSDB, Cidadania não formalizou nenhum tipo de apoio ainda ao novo governo de Lula, mas tem sim uma representante participando das conversas nessa equipe de transição, especialmente nesse conselho político. O que esse conselho político está trabalhando, né? Qual que é o objetivo desse conselho político? É justamente traçar um diagnóstico do cenário atual, também preparar o terreno aí para o que o governo vai enfrentar no próximo ano. Hoje também nessa reunião eles já prepararam um cronograma, então na próxima quinta-feira, na quinta-feira seguinte, eles têm novas reuniões antes de entregar um relatório que deve ser ali por volta do dia 10 de dezembro ao coordenador dessa equipe de transição, Geraldo Alckmin. A gente estava falando aqui sobre preparar terreno, né, politicamente falando, para o novo governo, mas vale a gente destacar que também preparar terreno para o que o novo governo vai enfrentar agora, no primeiro desafio de articulação interna no Congresso Nacional, que é tentar aprovar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição que precisa ser aprovada por 3/5 das duas casas de transição emergencial para, com ela, conseguir gastar além do teto de gastos e, assim, conseguir cumprir aquelas promessas de campanha, como pelo menos o Auxílio Brasil de R$ 600. Hoje, logo depois dessa reunião do Conselho Político, Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores e coordenadora da articulação política dentro dessa equipe de transição, chegou a conversar com a imprensa e disse que foi consenso nessa reunião a excepcionalidade do teto de gastos, da totalidade desse Auxílio Brasil de R$ 600, que já voltou a ser chamado de Bolsa Família. E aí todos os outros programas e projetos, né, as outras propostas ficariam dentro do orçamento. O valor total ficaria excepcionalizado, então, desse teto de gastos. Hoje a gente acompanhou também outras reuniões, né? Os grupos temáticos estão tendo reuniões paralelas. Teve reunião aí em São Paulo do grupo de economia. Ontem teve reunião aqui do grupo da saúde. A gente já viu aqui representantes do grupo do agronegócio, né? Que ainda vai ser oficializado, mas a gente já viu o nome circulando por aqui. E é isso, Márcio. É claro que a gente vai seguir acompanhando tudo bem de perto. Volto com você. Muito obrigado, Tainá Farfan, que falou com a gente ao vivo lá de Brasília. Então é isso, gente. Nessa primeira semana de trabalho das equipes de transição, eu começo com você, Thaís Arbex, que fala com a gente ao vivo de Brasília, tão pertinho, nem sei se é tão pertinho assim, do Centro Cultural Banco do Brasil. Que balanço a gente pode fazer dessas primeiras movimentações desse novo governo que vai tomar posse em 1º de janeiro, mas é claro, já está tomando pé da situação atual. Boa noite, Thaís. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que estão aqui com a gente. Márcio, é pertinho, sim, aqui em Brasília a gente chega em 15 minutos em qualquer lugar. Por isso que eu, paulistana, não volto mais para São Paulo. Márcio, o que a gente faz de balanço dessa primeira semana? A gente começa a semana de indicações com um anúncio
proposital de indicados tanto da área econômica quanto da área social, mostrando que essas são as prioridades desse governo. E aí a gente viu esses anúncios irem avançando e mostrando esse amplo arco de alianças que o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva pretende ter não só no Congresso Nacional, mas também na composição do seu ministério. E aí, conversando muito com aliados de Lula, pessoas que o conhecem há bastante tempo, todos lembram que ele normalmente não faz as indicações ministeriais neste período. Ele gosta desse suspense. Só que aí o que a gente viu ontem foi uma reação muito negativa, não só ao suspense em relação ao Ministério da Fazenda, mas também por conta do discurso de ontem que a gente explorou bastante. O que tende a acontecer a partir de agora? Conversei hoje com várias pessoas que estão nessa equipe da transição, tanto do PT quanto desses partidos aliados, pessoas que se incorporaram à aliança do PT, principalmente depois para o segundo turno, e eles todos dizem que a ideia é que os trabalhos comecem já na segunda-feira. Uma dessas pessoas me disse claramente: Thaís, estarei aí durante o feriado, a nossa ideia é começar já. Ontem eu já tinha ouvido falar, uma pessoa falar isso, Márcio, sobre essa perspectiva de trabalho, e aí a gente também consegue dizer que é uma perspectiva de trabalho dessas pessoas começarem a falar, começarem a atuar de verdade. Porque, por enquanto, a gente só viu anúncios, a gente não viu o trabalho de fato. Então, para a próxima semana, mesmo com esse feriado no meio, o que a gente tem ouvido é que essa equipe de transição, de fato, vai começar a trabalhar e vai começar a dar os sinais talvez mais explícitos que o mercado espera, que outras pessoas fora do PT esperam. Márcio. Obrigado, Thaís. É que nesses grupos de trabalho, é claro que a Thaís fala especificamente da economia e a questão da reação ao discurso de ontem de Lula, mas são 31 grupos de trabalho, né, Yuri? Me corrija se eu estiver errado. E a gente conhece talvez 10 grupos completos, né? Economia, anteontem foram 6, temos economia, assistência social, vamos botar 9, vai. Ainda falta muita gente para ser anunciada, né? E tem alguns que foram extraoficialmente, né? Como de saúde, a área de cidades ainda foi mais pelos partidos do que pelo... Não fechou o grupo ainda, né? Exato. Agronegócio também. Isso, da questão de agronegócio, etc. De fato, ainda estão surgindo, sem falar que algumas dessas áreas têm integrantes informais, não exatamente integrantes, mas pessoas que colaboram mesmo sem estar diretamente envolvidas ou com um cargo nomeado, né? É natural um pouco que tenha até pela grandiosidade da coisa, ficou com essa sensação de muita coisa acontecendo e está difícil de acompanhar. Mas o foco acaba sendo, de fato, muito, muito direcionado para essas questões macroeconômicas pela situação fiscal do país. Mas há algumas outras áreas que têm sensibilidades políticas ou que podem ter conexões com as questões econômicas, como, por exemplo, a Thaís Arbex mencionou essa questão do agronegócio, que é tão importante. Mesmo a área de direitos humanos tem ali toda a questão relacionada ao relacionamento, às relações institucionais com igrejas, todo o contexto que houve da campanha, ou seja, ainda tem muito mais de consequências, né, de repique da campanha eleitoral na transição do que a transição mirando já no governo propriamente dito. E provavelmente isso a gente vai ter à medida que esses grupos de trabalho começarem a produzir alguns diagnósticos ou começarem a vir à tona alguns diagnósticos, mas, claro, isso só vai acontecer de fato quando começarem a surgir os nomes para o Ministério. Talvez essa agenda de Lula na COP27 consiga dar um pouco mais de embocadura para frente, ou seja, por ser uma área tão importante quanto a área ambiental, que ainda não tem o seu grupo temático escalado.